Eu vejo muita gente comprando um deck novo, olhando ali as suas 78 cartas e tentando decorar cada uma como se fosse uma fórmula matemática. E é por isso que você não consegue aprender tarô. Me chamo Cacau Cavalcante, sou taróloga desde 2016 e aqui eu quero começar a trocar um pouco de ideia com vocês sobre o mundo do tarô, o mundo da tatuagem, pois também sou tatuadora, criação de conteúdo e também aqui você encontra o podcast Eu Sei Exatamente Onde Isso Vai Dar, que a gente fala sobre questões da verdade, mundo, universo, comportamento e aquilo que está permeando a nossa vida social e privada. Inicialmente, eu aprendi tarô sozinha, sem qualquer tipo de curso e muito menos com o dom místico de aprendi a jogar tarô com a minha intuição. A gente sabe que isso é papo de quem não gosta de estudar e não tem responsabilidade com a vida das pessoas, porque tarô uma função onde é necessário estudo. É necessário que você se aperfeiçoe, que você aprenda sobre o arquétipo, os símbolos, o significado de cada uma das cartas, para que você consiga fazer um atendimento completo. Já vou começar falando que um dos principais segredos é a gente conseguir enxergar as cartas como que elas realmente são, que é um espelho, um retrato do mundo. Então, se você quer parar de fazer leituras clichê, naquele estilo copia e cola, vem comigo que eu vou te dar algumas dicas para que você consiga profissionalizar o seu atendimento e, inicialmente, aprender sozinho. Vamos começar de um ponto fundamental. O tarô, ele não é somente um jogo de adivinhação. Ele é principalmente uma ferramenta que é necessário repertório. Se você não consegue olhar para sua vida e enxergar os arquétipos que estão ali presentes no seu dia a dia, muito difícil que você consiga fazer uma leitura de fato competente, onde você consegue pegar a situação do seu consulente, né, o cenário no qual ele se encontra hoje e aplicar aquilo que você consegue ler a partir daquela ótica, daquela vivência. Uma das teclas que eu bato muito nos meus perfis é que é necessário que você tenha consciência de classe, consciência social, para que você consiga fazer uma boa leitura de tarô. Por quê? Não é a mesma interpretação que você vai fazer para uma mulher no estado de vulnerabilidade e para um homem que tem uma estrutura financeira, uma estrutura social que beneficia ele dentro da realidade dele, entende? Pode sair as mesmas cartas para uma jogada, podem sair as mesmas cartas para um personagem e para o outro. O significado, a leitura e a profundidade de cada uma delas é diferente e você só consegue perceber essas nuances a partir de estudo e de repertório. E muita gente, vejo que muita gente chega até mim falando: ai, Cacau, mas a leitura que eu fiz estava errada. A leitura que eu fiz não ornou, não deu certo. E será que a leitura estava errada? Ou você ainda não tinha bagagem o suficiente para conseguir perceber de verdade o que aquela carta quis te falar? Mais do que isso, será que você errou a leitura ou você não estava querendo enxergar o que aquelas cartas estavam falando para você? Porque isso também acaba caindo muito e pecando, principalmente no início, a gente acaba pecando muito nesse nosso viés de querer ler aquilo que a gente quer ler e não aquilo que a carta tá falando. Então aqui é mais um cuidado que você tem que tomar no seu início para que ao aprender a jogar tarô sozinha, você não entre nessa armadilha. Você não caia nesse buraco e acabe fazendo somente leituras tendenciosas, seja para você mesmo ou seja para qualquer outra pessoa. Uma coisa que eu tenho que reforçar aqui é que a melhor forma que você tem de estudar tarô é estudando os arquétipos do mundo. Cultura pop no geral. Ah, como assim, Cacau? Bom, vamos supor que você adora um filme muito específico, seja ele Jogos Vorazes. Seria interessante você pegar cada um dos personagens ali, a Katniss Everdeen, o Gale, o Pita, e tentar relacionar essa personalidade ou as situações pelas quais eles estão passando com uma carta específica. Isso faz com que você consiga aguçar o seu olhar para situações nas quais o tarô aparece no seu cotidiano, porque esse é o segredo, na verdade. O tarô tá em tudo. O tarô, ele tá na sua vivência diária. O tarô, ele tá nas suas relações, tá nas suas conversas, tá nos filmes, tá nos livros, tá em qualquer lugar que você olhar. Ele é um espelho do mundo. Quando isso bater na sua cabeça, quando essa chavinha virar, você consegue entender com mais profundidade o que cada carta vem trazendo para você. Então vamos lá pro ponto principal, que é como que eu comecei a estudar tarô sozinho. Meu primeiro baralho foi numa revista. Olha aqui eu falando a minha idade.
Foi numa revista, aquelas que, ai, lá nos anos 2000 você acabava comprando nas bancas de jornais para poder ver como seria o seu próximo ano, sabe. Revista do João Bidu, revista, enfim, tinha várias de horóscopo, enfim. E numa dessas veio um deckzinho de papelão que você tinha que destacar, e a partir dali eu comecei a estudar. Então o início do meu estudo foi a partir desse deck de revista, com a própria revista. Passou-se, aquilo se desintegrou, assim, era de péssima qualidade. O que que eu fiz? Eu, na época, trabalhava como assistente administrativa no escritório, e eu imprimi em folha sulfite um deckzinho também para conseguir estudar. Então os meus primeiros 2 decks foi de uma revista e impresso numa folha sulfite. A partir dali, eu comecei a baixar e-books, procurar e-books na internet, aonde eu conseguia, de forma gratuita, né, porque eu também não tinha muito dinheiro para investir na época, encontrar informação para que eu conseguisse, de fato, entender e aprofundar a minha leitura das cartas. E aqui é um ponto muito importante. Você não vai tirar as informações referentes ao tarô do seu. Hoje nas redes sociais tem muita informação gratuita, você consegue encontrar várias respostas e vários insights muitíssimo interessantes, mas é essencial que você vá atrás de livros, seja gratuitamente no formato de e-books, ou seja, fisicamente. Eu vou começar a mostrar aqui os primeiros livros que eu investi bem no inicinho, tá? Para que vocês consigam entender que esses daqui são os primeiros passos, para mim pelo menos, foram os melhores primeiros passos para que eu conseguisse aprender tarô sozinha. O primeiro, que foi aonde que aliás veio junto com o meu primeiro deck de verdade, que é o Gilded Tarot, é o Tarô Claro e Simples. Esse daqui é um livro muito simples, realmente, porque ele consegue condensar de uma forma muito bem escrita as informações das cartas. É realmente para iniciantes, é para quem está tendo o seu primeiro contato com o tarô. Ele não vai complicar a sua cabeça, ele não vai trazer informações que ali num primeiro momento vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Ele realmente vai simplificar o tarô para você. Outro conselho que eu trago aqui é: comece pelos arcanos maiores. Quando você sentir que dominou os arcanos maiores, aí você passa para as cartas da corte. Quando você sentir que conseguiu dominar as cartas da corte, você desce para os arcanos menores. Isso vai fazer com que você também sinta mais segurança nas suas leituras, porque como tem algumas cartas que você já tem uma intimidade maior, é mais fácil que você crie essa intimidade com as próximas também. O próximo livro me ajudou demais. Ele, tadinho, já tá até todo carcomido aqui, ó. Se você abre, tem página que cai. Enfim, esse daqui foi um guia que nas primeiras leituras que eu fazia, nas primeiras tiragens, ele tava do meu lado. Eu abria o tarô com o livro do lado, entende? Você não pode ter vergonha no seu começo de estar no começo, ainda mais se você estiver aprendendo sozinho. É interessante sim que com o tempo você invista em cursos, obviamente. Tem muitos cursos bons também que vão agregar muito nesse repertório que eu comentei no início do vídeo. A princípio, é importante que você crie intimidade com as cartas. Não adianta você comprar, nossa, um curso muito foda, se você não vai entender nada do que a pessoa tá falando. Então começa no básico, começa devagar. Começou, esses 2 primeiros livros para mim foram imprescindíveis. Depois que as coisas começaram a se aprofundar, depois que eu comecei a entender os maiores, as cartas da corte, os arcanos menores, essa tríade aqui, que para mim é a tríade que qualquer tarólogo que se respeite deveria comprar. São os livros do Ney Naif. Esse daqui é o primeiro, que é Tarô, Simbologia e Ocultismo. São 3 livros que vão trazer a base do que é o tarô. Historicamente falando, conceitualmente falando, metodologias. Ele vai aprofundar o conceito que você tem de tarô e de cada carta de uma forma assim absurda. Esse daqui é para depois que você já tem ali um pouco de intimidade, você realmente falar, beleza, isso daqui é o tarô de verdade. O segundo livro é o Tarô, Vida e Destino. Todos eles são do Ney Naif, tá? É uma referência master, assim, para para qualquer tarólogo. E o terceiro, Tarô, Oráculo e Métodos. Essa daqui, assim, é a sua espinha dorsal para leituras de tarô. Depois que eu li esse daqui, Tarô, Oráculo e Métodos, né? Essa tríade. Esse outro livro aqui foi outro que eu achei essencial e que todo tarólogo, qualquer pessoa que ou leia
desde de ler por hobby ou ler profissionalmente, precisa ter contato. 88 graus, 88, olha. 78 graus de sabedoria trazem uma perspectiva. Esse livro traz uma perspectiva muito diferente das cartas. Traz uma leitura e uma condensação muito bonita, onde a gente consegue de fato entender quase como que cada carta como uma performance, sabe? Mas não a performance ruim que a gente tá acostumado na internet, mas uma performance boa. E por fim, eu queria ensinar para vocês uma técnica que eu utilizei muito no início dos meus estudos e que, sinceramente, eu acredito que vale a pena você fazer no decorrer de toda a sua vida como tarólogo. Hoje, de vez em quando, eu ainda faço. Qual que seria? Eu pegava e tirava uma carta pro dia, ou duas cartas pro dia. Vamos supor que saía o As de Copas, ou a Lua. Vai, vamos pegar a Lua. Saía a Lua como a carta do meu dia. Passava o dia, saía, trabalhava, voltava, estudava, atendia, vivia. No final do dia, eu pegava e batia o que eu tinha escrito no começo do dia em relação àquela carta, como previsão, como conselho, porque eu tinha escrito, e via o que batia e o que não batia. Se batia, pesquisava, procurava por que aquela informação estava correta, e se não batia, qual que era a outra perspectiva que eu poderia ter tido daquela tiragem que faria com que ela fosse mais assertiva para mim. Por exemplo, vamos supor, como eu falei, que saiu a carta da Lua, e ali na carta da Lua foi, eu escrevi no começo do dia, né, como conselho, eu precisava tomar cuidado com mentiras, com sentimentos muito intensos. Seria melhor eu ficar um pouco mais em silêncio, melhor um pouco mais eu me resguardar. No fim do dia, aconteceu que teve um vazamento na minha casa. Uma torneira estourou. Então, a minha previsão, por mais que ela tivesse ali numa superfície do básico do que é a Lua, eu, na verdade, entendi que aquela carta estava me avisando de um vazamento de água. Então, eu criei um repertório de que a carta da Lua pode falar sobre questões relacionadas a vazamento de água. E aí, há pouco tempo atrás, precisei me mudar por conta de um vazamento de água e eu fiz uma tiragem para entender qual seria a melhor casa para me mudar. Em uma dessas casas, eu tinha visto que tinha uma mancha de mofo no teto e eu fui conferir se aquela outra casa que eu poderia ir também teria problemas de infiltração, também teria problemas com água. Qual carta que sai? A Lua. Então, eu consegui aplicar na minha vida, a partir de uma vivência que eu tive no passado, a partir dessa prática e dessa experiência que eu tive ali no meu dia a dia, para poder entender e amplificar o significado da carta da Lua nas minhas tiragens. Você fazendo isso todo dia, comparando ali a sua carta de manhã com o que aconteceu de noite, pesquisando mais nuances do que essa carta quer dizer, é como você vai ganhando repertório, é como você vai aprendendo sozinho, é como você vai conseguindo também fazer os seus primeiros atendimentos para juntar dinheiro e investir num curso, investir em livros melhores, investir em decks melhores, e assim você vai crescendo dentro daquilo que você faz. Lembre-se, o tarô responsável está sempre atrelado a estudo. Quem fala que aprendeu apenas e somente com a intuição é apenas um preguiçoso que não quer estudar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado de alguma forma, que possa ter agregado vocês. Depois me fala aqui nos comentários se tem alguma carta que você tem um pouco mais de dificuldade, se tem alguma coisa que eu falei aqui no vídeo que te ajudou e que você vai conseguir aplicar na sua vida. Me fala os significados e os resultados que você teve a partir dessa prática diária. Enfim, um beijo. Aqui no canal tem vídeo toda quarta e todo sábado. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, que eu falo bastante sobre tarô, sobre tatuagem, sobre vários outros assuntos, é Cacau Cavalcante em todas as redes. Instagram, TikTok, enfim. Um beijo e até a próxima.